Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a prova de um teorema, mas para isso a gente precisa de dois conceitos. O primeiro é com respeito ao que a gente chama de payoff factível. Então a gente chama o payoff de x1 para o jogador 1 até xn para o jogador n de factível de um jogo de estágio G, se esse payoff ele é uma combinação convexa, isso é, uma média ponderada em que todos os pesos são não negativos e somam 1, dos payoffs de estratégia pura do jogo de estágio G. Então, é qualquer payoff que eu consigo obter ao dar pesos positivos para os payoffs de estratégias puras do jogo G. E a gente tem que o payoff médio de um jogo infinitamente repetido com um fator de desconto delta, de uma sequência de payoff π1, π2 até π3, é dado pelo valor esperado, que multiplica esse fator aqui, 1 menos delta. Esse aqui vai ser o que a gente chama de payoff médio. E a diferença do payoff médio para o valor esperado do payoff é que a gente consegue comparar o payoff médio com os payoffs de estratégias puras. Então, por exemplo, se o jogador recebe um ganho de 4 em cada estágio G, ele vai ter um payoff médio de 4. Já o valor presente desse payoff vai ser 4 sobre 1 menos delta, que é o fator de desconto. Então a gente tem o teorema 3.1, que é o teorema de Friedman, 1971. Esse Friedman não é o Friedman da economia que a gente conhece. Esse teorema também é conhecido como teorema Folk, porque na época ninguém sabia da onde vinha esse resultado, mas todo mundo usava. Então você tem um jogo G finito, com N jogadores, e aí a gente denota como E1 até En, sendo o payoff do equilíbrio de Nash do jogo G. Então o jogo G vai ter um equilíbrio de Nash, e se todo mundo jogar esse equilíbrio de Nash, cada jogador vai ter um payoff simbolizado por E. Então E1 é o payoff do jogador 1, E2 do jogador 2, e assim vai até o EN. Então isso aqui é o payoff do equilíbrio de Nash, do jogo de estágio G. E x1 até xn vai ser um payoff factível qualquer desse jogo de estágio G. Então a combinação dos payoffs do jogo G vai dar um certo x1 até xn. Então, que é qualquer combinação. Se a gente tem que o x1 é maior do que o E1, o x2 é maior do que o E2, e assim vai, ou seja, xi maior do que EI para todo I igual a 1 até I. Se isso aqui acontece e a gente tem um delta próximo de 1, suficientemente próximo de 1, então vai existir um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos que atinge esse payoff X factível como o payoff médio. Então quer dizer que existe uma estratégia gatilho que vai levar o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos saindo do equilíbrio de Nash para esse novo equilíbrio de estratégia gatilho que tem um payoff maior do que o equilíbrio de Nash. É a mesma coisa que a gente viu na aula passada, em que a gente saía do equilíbrio de Nash do dilema dos prisioneiros e ia para um equilíbrio de cooperação que o payoff era maior. Então vamos ver como é isso aqui. Então a gente vai começar a prova denotando as ações e o equilíbrio de Nash. Então a gente supõe que A é 1, A é 2, até o A é N, são as ações do jogo G no equilíbrio de Nash. Então, essas aqui são as ações do equilíbrio de Nash do jogo G. Então, vou colocar aqui de G.
E aí a gente vai ter que essas ações resultam no payoff de equilíbrio de Nash. É 1 até n. E aí a gente vai ter essas ações AX1 até AXN, que vão gerar um payoff de x1 até xn, em que esse payoff é factível. E aí a gente vai ter a estratégia gatilho. A estratégia gatilho para cada jogador vai ser joga AXI, jogador I. Ele vai escolher AX1 se ele for jogador 1, AX3 se ele for jogador 3, ou seja, AXI. Ele joga essa estratégia no primeiro estágio, quando o jogo começa. E aí no estágio T, se os resultados de todos os T-1 estágios precedentes, foi de... Aí aqui são as ações que levam ao payoff X. Então é a ação AX1, AX2 até AXN. Se isso acontece, então ele joga o AXI. Isso aqui ele continua cooperando, né? Se todo mundo está cooperando. Caso contrário, caso alguém viole essa estratégia, AX1 até AXN, essa ação também, né? Caso contrário, ele vai punir os jogadores jogando o equilíbrio de Nash perpetuamente. Então, caso contrário, joga A, E, I eternamente. Então aqui a gente tem a estratégia jogar AXI no primeiro estágio e aí vai observando se está todo mundo jogando AXI. Caso alguém viole isso, jogue alguma coisa diferente, todo mundo vai jogar a estratégia do equilíbrio de Nash. Então vamos supor que todos os outros jogadores, com exceção ao jogador I, eles estão adotando essa estratégia gatilho. Então, toda vida que um estágio diferir dessa estratégia AX1 até AXN, todos os outros jogadores, com exceção do jogador I, eles vão jogar a estratégia do equilíbrio de Nash. E a melhor resposta do jogador I às estratégias do equilíbrio de Nash é ele jogar o próprio equilíbrio de Nash, A, E, I. Porque o equilíbrio de Nash é a melhor resposta das melhores respostas. Então, ele vai jogar AEI toda vez que os outros jogadores jogam o equilíbrio de Nash. E aí a gente vai ver se o jogador I tem incentivo de desviar dessa estratégia AXI, dessa ação AXI. Então vamos supor que ADI é o melhor desvio do jogador I a ação, né? Que é tá todo mundo jogando X, AX1 até AXN
com exceção do jogador I. Então isso quer dizer que essa ação dele, ADI, ela maximiza a utilidade do jogador I quando está todo mundo jogando a estratégia X1, exceto ele. Então vai AX1 até AXJ-1, quer dizer, I-1. Aqui vai entrar o ADI, e aí depois o AXI mais 1 até o AXN. Então quer dizer que está todo mundo jogando a estratégia X menos o jogador I. E aí o payoff dele, o payoff do desvio, ADI, é DI. Então a gente vai denotar por DI esse payoff do desvio. Então, se está todo mundo jogando X, a melhor coisa que ele pode fazer é desviar para ADI e ter um payoff de DI. Então isso quer dizer que DI vai ter que ser maior ou igual a XI. Isso quer dizer que ele desviar é tão bom quanto ele está cooperando. Então quer dizer que o payoff de desviar é maior ou igual ao payoff de cooperar, que é todo mundo jogar X. E consequentemente a gente tem que X, pela definição, é maior do que o nosso equilíbrio de Nash. É estritamente maior do que o equilíbrio de Nash. Então quer dizer que desviando, ele vai estar obtendo um payoff maior do que o equilíbrio de Nash e tão bom quanto de cooperar. E aí a gente vai ter que se o jogador desvia, o jogador I desvia, todo mundo vai para o equilíbrio de Nash. Então quer dizer que o jogo vai para o equilíbrio de Nash para todos os jogadores. Então o valor esperado de desviar para o jogador I vai ser igual ao quê? Ele vai desviar em um certo momento e obter DI. E a partir disso, vai estar todo mundo jogando o equilíbrio de Nash, inclusive ele mesmo. Então ele vai obter um payoff de EI. E aqui a gente vai descontar pelo fator de desconto delta. Depois vai continuar no EI, delta ao quadrado, e assim infinitamente, porque o jogo vai para o equilíbrio de Nash e não sai mais dali, por causa da estratégia gatilho. Então isso aqui vai ser igual a DI mais EI, que multiplica delta sobre 1 menos delta, que é a soma dessa PG, né, colocando o EI em evidência. Então esse é o payoff do desvio. E a gente vai ter o payoff do jogador I de cooperar, sendo que ele vai jogar XI no primeiro estágio, depois XI de novo, vai obter XI vezes delta, e assim vai eternamente. XI dividido por 1 menos delta. Então quer dizer que existe um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos de cooperar, ou seja, essas ações x1, x2 até xn, se o valor esperado do jogador I de cooperar é maior ou igual ao valor esperado do jogador I de desviar. Então, se o valor esperado de cooperar for maior ou igual ao desvio, ele não vai ter incentivo em desviar
E aí vai ter um payoff maior cooperando com todo mundo. Então, se isso aqui funciona para o jogador I, vai funcionar para todos os outros jogadores. Então, isso quer dizer que o payoff de cooperar ele é dado por xi sobre 1 menos delta. Isso tem que ser maior ou igual ao valor esperado do desvio, que é dado aqui em cima por DI mais EI, que multiplica delta sobre 1 menos delta. Então, vamos organizar isso aqui. Vamos tentar isolar o nosso delta. DI menos delta DI mais EI que multiplica delta. Isso aqui dividido por 1 menos delta. Então, a gente vai cancelar esse com esse, já que eles são positivos. E aí a gente vai ter xi maior ou igual DI menos delta DI mais delta EI. Então, a gente quer isolar aqui o delta. Vamos passar isso aqui para o lado esquerdo junto com esse. A gente fica com delta DI positivo menos delta EI. E passa o x para o lado direito, maior ou igual a DI menos xi. Então, botando delta em evidência, a gente vai ter delta que multiplica DI menos EI. Isso é maior ou igual a DI menos xi. Então, a gente vai ter que o delta vai ter que ser maior ou igual a DI menos xi. E como isso aqui é positivo, já que DI é maior ou igual a xi, e xi é estritamente maior do que EI. Então, a gente vai ficar com essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui dá o valor de delta, que faz com que a estratégia gatilho, que seja cooperar para obter um payoff xi, um payoff factível, seja equilíbrio de Nash perfeito de subjogos. E essa fórmula é muito simples de aplicar. É só você identificar o payoff D, o payoff X e o payoff E. Então, por exemplo, o dilema dos prisioneiros que a gente fez na aula passada é dessa forma aqui. E a gente sabe que o equilíbrio de Nash é confessar, confessar. Então, o payoff E1 é igual a E2, que é o do equilíbrio de Nash, que é dado aqui por 1 para cada jogador. Então, é igual a 1. Então, vamos aplicar aqui nessa fórmula. Delta tem que ser maior ou igual. E vamos colocar aqui menos 1 embaixo. É igual a 1. E a gente vai ter aqui o payoff de cooperar. Cooperar vai ser os dois não confessarem. E eu vou obter o payoff de 4 para cada um. Então, nosso x, x1 igual a x2 igual a 4. Então, eu coloco aqui menos 4 em cima. E aí o desvio é o seguinte. Jogador 2, ele vai cooperar, ou seja, não confessar. E o jogador 1 vai desviar. Para onde? Aqui no caso ele só tem duas opções, né? Então ele está aqui em não confessar, o jogador 2, nessa coluna. E o jogador 1, ao invés de não confessar, ele vai confessar para ter um payoff de 5. Então ele vai desviar para cima, né? Então ele vai ter um payoff de 5. Então D1 é igual a 5. E como esse jogo é simétrico, o payoff do jogador 2 de desviar também é a mesma coisa. O jogador 1 vai não confessar, então ele vai estar aqui nessa linha. E aí o jogador 2 vai sair do 4 para o 5. De não confessar para confessar. Então também é o do jogador 2. Então está aqui 5 menos 4 dividido por 5 menos 1. Então isso vai ser igual a... Em cima vai ser 1 e embaixo 4. E dá o resultado que a gente calculou lá na aula passada. Delta tem que ser maior ou igual a 1/4 para não confessar seu equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então é bem simples quando você tem um jogo aqui dessa forma. Você só substitui os valores aqui na fórmula DI
em que é o desvio dos jogadores, x e a cooperação, um payoff maior do que o equilíbrio de Nash, e aqui o E é do equilíbrio de Nash. Então você substitui os valores e encontra o delta. Quando o jogo é simétrico, você vai encontrar o mesmo valor aqui para os dois jogadores. Mas, por exemplo, você poderia encontrar para o jogador 1, delta tem que ser maior ou igual a 1/2, e para o jogador 2, o delta tem que ser maior ou igual a, por exemplo, 1/3. Então, 1/3 é menor do que 1/2. Então, se o delta for maior ou igual a 1/2, já vai satisfazer esses dois. Caso fosse o delta de um terceiro jogador fosse, por exemplo, 2/3, aí o nosso delta do jogo, né, teria que ser maior ou igual a 2/3. Mas aí quando o jogo é simétrico, é sempre um delta só, você só substitui os valores na fórmula. Tem um jogo infinito, G infinito e delta, de dois jogadores, em que o jogo de estágio é dado aqui por essa matriz. Vamos ver se existe uma estratégia gatilho que seja equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então esse jogo G ele vai ter o equilíbrio de Nash o quê? 3 e 4, o jogador 1 escolhe 4. 1 e 2 ele escolhe 2. E o jogador 2 vai escolher entre 3 e 4, 4. E entre 1 e 2, 2. Então esse aqui é o nosso equilíbrio de Nash, com payoff de 2 para os dois jogadores. Então a gente quer saber se a gente consegue atingir esse payoff aqui, de 3 e 3 para os dois jogadores. Por que esse não o outro? Porque esse aqui é o único payoff que faz os dois jogadores estarem melhores. Porque se a gente for para cá, o jogador 1 melhora com 4, mas o jogador 2 vai piorar com 1. E se a gente for para cima, aí é o contrário, o jogador 2 melhora com 4 e o jogador 1 piora com 1. Então a gente quer saber se existe um delta que faça com que essa estratégia aqui, AA, seja um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então vamos montar aqui a fórmula delta maior ou igual a DI menos XI dividido por DI menos EI. Quem é o DI? É o desvio. Então, cooperar é o que está em verde, AA para os dois jogadores. Então, por exemplo, o jogador 1, ele quer desviar para onde está sublinhado aqui, né? Que é a melhor resposta dele. Então, ele quer sair de A para B, do payoff de 3 para 4. Assim como o jogador 2 também quer fazer isso. Então, o desvio dos dois jogadores é igual a 4, dado aqui essa cooperação, né? Menos x é a cooperação, que é eles tentarem atingir esse payoff de 3. Então, x é igual a 3. O D embaixo é 4, menos o E, que é o equilíbrio de Nash, que é 2. Então, a gente vai ter 1 sobre 2. O nosso fator de desconto que faz com que a estratégia AA, né, lá na estratégia gatilho, seja um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então é isso, pessoal. É bem simples. É só aplicar a fórmula identificando desvio, payoff de cooperação factível e o equilíbrio de Nash. Até a próxima.